Os moradores de um prédio comum de 5 andares em Drohobych chamaram a polícia devido a um forte odor desagradável vindo de um apartamento no primeiro andar. O cheiro apareceu de repente e intensificava-se a cada dia. Os vizinhos inicialmente atribuíram os cheiros estranhos a problemas domésticos, mas quando se tornou impossível permanecer no patamar da escada, começaram a preocupar-se e contataram a polícia. Os polícias chegaram rapidamente, mas a porta estava trancada. Ninguém respondeu às batidas. Sem a autorização de um procurador, os polícias não tinham o direito de arrombar o apartamento. A espera pela autorização formal prolongou-se por 3 dias. Durante este tempo, o cheiro tornou-se insuportável e os moradores evitavam até aproximar-se da entrada do prédio. Assim que a autorização foi obtida, os agentes arrombaram imediatamente a porta. Dentro do apartamento, reinava uma total falta de higiene, montanhas de lixo, sujidade e hordas de insetos. O cheiro era especialmente forte vindo da casa de banho, mas a atenção dos polícias foi primeiro atraída pela proprietária do apartamento, Marina Kostrova. Ela estava sentada à mesa, a olhar calmamente para o telemóvel, ignorando completamente o que se passava. Quando lhe perguntaram por que não abria a porta, Marina respondeu calmamente que agora eles finalmente tinham parado de chorar. Após estas palavras, os polícias decidiram imediatamente verificar a casa de banho. Ao abrir a porta, os agentes confirmaram o que a proprietária queria dizer. A descoberta feita naquele momento tornou-se o ponto de partida de uma grande investigação, da qual, em breve, toda a cidade falaria. Os documentos de Marina Kostrova, que a polícia examinou após arrombar o apartamento, pareciam à primeira vista completamente normais. Em 2020, ela mudou-se para Drohobych, de uma pequena aldeia perto de Lviv. Naquela altura, Marina tinha 28 anos. Com ela, mudaram-se 2 menores, Sofia, que na altura tinha 5 anos, e Denis, de 3 anos. Nos documentos apresentados às autoridades locais, tudo era padrão e organizado. Certificados de registro, cópias de passaportes, confirmação de ausência de antecedentes criminais. Nenhuma nota especial, nada de suspeito. Uma família comum, como há centenas numa cidade pequena. Marina encontrou trabalho rapidamente. Conseguiu um emprego a tempo parcial como bibliotecária na biblioteca da cidade. Os colegas descreviam-na como uma pessoa silenciosa e reservada. Cumpria todas as suas obrigações, chegava e saía a horas, mas nunca tentou aproximar-se de ninguém. Respondia a quaisquer perguntas de forma breve e não participava em conversas pessoais. Parecia estranho, mas não causava preocupação. Marina alugou um apartamento num típico prédio antigo no primeiro andar. Um pequeno apartamento de 1 quarto, sem remodelações, com canalizações velhas e janelas antigas. Os vizinhos viram que ela se mudou sem muitos pertences, de forma rápida e silenciosa. Pagava sempre o aluguer a tempo e a proprietária do apartamento não tinha queixas. No início, os moradores quase não prestavam atenção à nova vizinha. Marina raramente iniciava conversas, terminava rapidamente as interações e evitava encontros no pátio ou na loja. Aparecia no pátio com mais frequência ao final da noite. Sofia e Denis pareciam silenciosos, quase imperceptíveis. Nenhum dos vizinhos conseguia lembrar-se de ocasiões em que Marina lhes permitisse brincar muito tempo na rua ou conversar com alguém no pátio. Isto causava uma ligeira surpresa, mas a ninguém pareceu motivo para intervir. Mas havia um detalhe que, desde o início, parecia estranho. Em todos os documentos oficiais, na seção Pai, havia sempre um traço. Nenhum apelido, nenhum nome, nenhuma informação sobre o seu paradeiro. Também nos documentos não havia qualquer informação sobre parentes ou amigos próximos. Era como se Marina se esforçasse para apagar todos os vestígios do seu passado, da sua biografia. A sua reserva tornou-se evidente até para os vizinhos com o tempo. Evitava conversas, não participava na vida do prédio e nunca partilhava informações pessoais. Se alguém tentava falar com ela nas escadas, Marina simplesmente passava ao lado. Assim, ela transformou-se gradualmente numa invisível, a quem deixaram de prestar atenção.
parecia ser a sua escolha pessoal e as pessoas não se questionavam por que uma jovem mulher com 2 menores se isolava tão cuidadosamente dos outros. Naquela altura, ninguém podia imaginar que este isolamento e as estranhas lacunas nos documentos se revelariam os primeiros sinais alarmantes, que mais tarde se tornariam importantes para a investigação. Foram estes detalhes que, no futuro, revelarão a terrível verdade sobre a vida por trás da porta do apartamento do primeiro andar. Cerca de 1 ano após a mudança de Marina, os moradores começaram a notar coisas estranhas. No início, ninguém deu muita atenção aos sons raros e indistintos que por vezes vinham do seu apartamento. As pessoas atribuíam-nos à idade do prédio e ao mau isolamento acústico. Mas, gradualmente, os sons tornaram-se regulares e cada vez mais alarmantes. Por vezes, os vizinhos ouviam claramente um choro abafado que os deixava desconfortáveis. Um pouco mais tarde, juntaram-se a isso pancadas surdas, como se móveis pesados estivessem a cair no apartamento ou alguém estivesse a bater uma porta com força. Os vizinhos começaram a discutir estes ruídos com mais frequência entre si, mas no início ninguém se atreveu a agir. Esperavam que fossem problemas temporários ou discussões familiares comuns. No entanto, os sons não pararam. Pelo contrário, com o tempo, tornaram-se mais altos e frequentes. Alguns moradores até tentaram bater à porta de Marina para perguntar se estava tudo bem, mas ela simplesmente não abria a porta e não reagia de forma alguma. No final de março de 2023, a ansiedade dos moradores atingiu o auge, e a 25 de março escreveram uma queixa oficial aos serviços sociais, pedindo que verificassem o apartamento. A primeira inspeção ocorreu a 28 de março. Marina, de acordo com o regulamento do serviço, foi notificada com antecedência da visita dos inspetores. Quando os inspetores bateram a porta, ela deixou-os entrar calmamente e sem perguntas. Lá dentro, os inspetores viram um apartamento completamente normal, quartos limpos, coisas arrumadas, produtos frescos na cozinha. Sofia e Denis estavam sentados em silêncio ao lado dela, com roupas limpas, quietos e sem movimentos desnecessários. A inspeção não revelou nada de suspeito. Os inspetores elaboraram um relatório com a conclusão: condições de vida satisfatórias, e fecharam a queixa. Após esta inspeção, seguiu-se um breve período de calma. As pessoas acreditaram que talvez tivessem exagerado a situação e que os ruídos fossem algo insignificante. No entanto, no verão, a situação piorou novamente. Já em julho de 2023, os moradores voltaram a queixar-se dos mesmos sons alarmantes. O choro e as pancadas estranhas começaram a ser ouvidos até durante o dia, e à noite tornaram-se constantes. As pessoas começaram a ficar nervosas novamente, discutindo que a situação parecia anormal e que era preciso fazer alguma coisa. A 15 de agosto de 2023, os moradores escreveram uma segunda queixa aos serviços sociais, indicando que a situação tinha piorado significativamente. Desta vez, os funcionários do serviço decidiram fazer uma inspeção de surpresa para apanhar a proprietária desprevenida. Mas o acaso interferiu nos planos dos inspetores. 2 dias antes da inspeção, Marina ouviu acidentalmente uma conversa entre vizinhas na entrada do prédio sobre a apresentação de uma nova queixa e uma possível visita de inspeção. Portanto, quando os inspetores bateram inesperadamente à porta na noite de 18 de agosto de 2023, Marina estava preparada. Ela recebeu novamente os inspetores de forma absolutamente calma e confiante. O apartamento parecia impecável, como se Marina estivesse especificamente à espera da visita. Havia produtos frescos na cozinha, todos os móveis e objetos estavam arrumados e os quartos estavam limpos e arejados. Sofia e Denis, como da vez anterior, estavam sentados em silêncio, calmos, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Marina respondia calmamente às perguntas dos inspetores, mantendo-se convincente e natural.
Os inspetores examinaram cuidadosamente o apartamento, abriram armários, verificaram a casa de banho e a cozinha, mas novamente não encontraram nada de suspeito. Formalmente, não havia razões para duvidar do bem-estar da família, e o caso foi novamente encerrado. Só mais tarde, quando a tragédia já tinha ocorrido, os investigadores descobriram o quão meticulosamente Marina se preparava para as inspeções. De cada vez, antes da visita da inspeção, ela encomendava produtos frescos com antecedência, limpava cuidadosamente o apartamento e arejava o espaço. Marina instruía previamente Sofia e Denis sobre como se comportar na presença de estranhos, sentar-se em silêncio, não falar, não chamar a atenção. E em ambas as vezes, o seu plano funcionou na perfeição. Após a segunda inspeção, os vizinhos finalmente acalmaram-se e decidiram que tinham feito alarme em vão. Os serviços sociais não encontraram nenhuma infração, e os moradores deixaram de prestar atenção às estranhezas que vinham do apartamento de Marina. Todos se convenceram de que tinham exagerado o perigo e se preocupado sem motivo. Do exterior, a situação parecia completamente normal. Mas, por trás da porta do primeiro apartamento, naquele momento, já estavam a começar os eventos que, em breve, se transformariam numa das investigações mais graves e chocantes da cidade. Em agosto de 2024, a polícia recebeu um mandado para arrombar o apartamento de Marina Kostrova. Naquela altura, os vizinhos já se queixavam há uma semana de um cheiro forte e sufocante vindo do seu apartamento no primeiro andar. Adiar mais não era possível, e a equipe operacional entrou em ação. Quando os polícias chegaram ao local, esperavam encontrar uma cena difícil, mas a realidade revelou-se muito pior do que as expectativas. A porta foi arrombada com um movimento preciso. E imediatamente a seguir, um ar denso e pesado saiu do apartamento, forçando os polícias a recuar por um instante. O cheiro era tão forte que os agentes colocaram imediatamente máscaras antes de entrar. Cada segundo do que se passava era registrado por câmeras para o processo. Uma vez lá dentro, os agentes depararam-se com uma total falta de higiene e desordem. O chão estava coberto de manchas secas de origem desconhecida. Baratas corriam pelas paredes e perto da entrada da casa de banho havia sacos de lixo que exalavam um forte cheiro a podrição. As paredes do apartamento estavam cobertas de sujidade e manchas de umidade. O que viram era difícil de conciliar com os relatórios dos serviços sociais, onde as condições de vida eram descritas como satisfatórias. Na cozinha, no epicentro deste caos, a própria proprietária, Marina Kostrova, estava sentada calmamente à mesa. A mulher parecia completamente aliada, continuando a olhar tranquilamente para o ecrã do seu smartphone. Com a chegada da polícia, ela não reagiu de forma alguma e nem sequer levantou a cabeça. O seu comportamento causou perplexidade nos agentes, que esperavam pelo menos alguma reação à sua presença. Os polícias começaram a inspecionar e a registrar detalhadamente o estado do apartamento. Fotografaram o lixo, a roupa suja, a louça e os insetos. Prestaram especial atenção ao quão antinatural parecia, naquelas condições, o smartphone a funcionar e totalmente carregado nas mãos de Marina. Este estranho contraste foi imediatamente registado no processo como um detalhe significativo. A principal fonte do cheiro não estava na cozinha nem na sala de estar. Os agentes determinaram imediatamente que vinha da casa de banho, localizada em frente à porta de entrada, logo no corredor. Ao aproximarem-se, os agentes descobriram que a porta da casa de banho estava firmemente fechada e trancada por fora com um gancho de metal. O puxador da porta estava coberto por uma camada pegajosa de sujidade e insetos rastejavam pelo chão por baixo. As frestas à volta da porta estavam úmidas e escuras, indicando claramente que algo sério se escondia por trás dela. O investigador registou cuidadosamente a posição da fechadura e do puxador da porta. Depois,
Deu um sinal a um dos agentes para abrir a porta. Quando o gancho foi retirado, Marina levantou os olhos do smartphone pela primeira vez e olhou calmamente na direção da casa de banho. Ela pronunciou algumas palavras, das quais os agentes entenderam que por trás da porta fechada estava exatamente o que tinha sido a causa da chamada da polícia e das queixas dos vizinhos sobre o choro e os sons estranhos. A porta abriu-se sem esforço. Da casa de banho saiu imediatamente um fluxo de ar ainda mais forte, intensificado pelo cheiro à decomposição, que fez com que os agentes cobrissem instintivamente os rostos. No entanto, o profissionalismo permitiu-lhes manter a calma e continuar o trabalho. O que os agentes viram atrás da porta confirmou os seus piores receios. Esta descoberta transformou-se instantaneamente numa prova crucial e deu a todo o caso uma dimensão completamente diferente. Naquele momento, ficou claro que a chamada dos vizinhos por causa de um cheiro desagradável tinha evoluído para uma investigação seríssima, que mais tarde seria reconhecida como uma das mais complexas e difíceis na carreira de todos os agentes que participaram na inspeção do apartamento de Marina Kostrova. Assim que os agentes da polícia entraram na casa de banho e viram a cena terrível na velha banheira de ferro fundido, a sua atenção voltou-se novamente para Marina Kostrova. Ela demonstrava total indiferença ao que se passava, o que não estava relacionado com um choque comum, mas com seu alinhamento emocional geral. Parecia completamente imersa na sua realidade interna e não manifestava quaisquer reações humanas típicas, como medo, ansiedade ou tentativas de esconder a situação. De tudo o que se revelou aos olhos da polícia, foi o seu comportamento que pareceu especialmente antinatural. A calma e a indiferença da mulher não pareciam apenas estranhas, tornaram-se o primeiro sinal de que o caso era muito mais complexo e sombrio do que parecia inicialmente. No momento em que os restos mortais de Sofia e Denis foram descobertos, Marina continuava sentada calmamente à mesa da cozinha. Apesar do barulho, dos movimentos dos agentes e da luz das lanternas, ela não fez um único movimento para olhar ou reagir de alguma forma ao que se passava. Nas suas mãos ainda estava o telemóvel com o ecrã ligado. Ela continuava a deslizar o dedo lentamente, como se o mundo à sua volta fosse absolutamente normal e a visita da polícia um evento insignificante. Os agentes da polícia aproximaram-se dela e informaram-na da sua detenção. Marina, sem qualquer emoção, levantou-se, pousou lentamente o smartphone na mesa e, sem resistência, deixou que lhe colocassem as algemas. Da sua parte, não se ouviu uma única palavra de objeção ou tentativa de explicar a situação. Os agentes raramente viam tal comportamento. Normalmente, os suspeitos tentam justificar-se, iniciam uma conversa, fazem perguntas. Mas desta vez, diante deles, havia um silêncio e uma indiferença completos. Os investigadores registraram imediatamente um fato importante. No momento da descoberta dos restos mortais e da sua subsequente detenção, Marina era a única pessoa adulta no apartamento. A porta de entrada estava trancada por dentro, as janelas fechadas e não havia sinais de arrombamento. Assim, ela tornou-se imediatamente a única e principal suspeita no caso. Quando os agentes tentaram obter as primeiras explicações de Marina no local, as suas respostas foram curtas e sem emoção. Ela não negou os fatos óbvios, não apresentou suposições, nem tentou culpar outra pessoa. A única coisa que os agentes conseguiram ouvir foi uma constatação calma de que Sofia e Denis já não estavam vivos. Marina nem sequer tentou explicar as circunstâncias do ocorrido ou as razões pelas quais aconteceu. O comportamento da suspeita foi meticulosamente registrado pelos investigadores. A ausência de resistência, a total calma, o cuidado no manuseio dos seus pertences, tudo isto foi detalhadamente refletido no processo. Os agentes notaram até pequenos detalhes, como a forma cuidadosa com que ela pousou o smartphone antes de ter as mãos algemadas.
Parecia que a tecnologia e os seus pertences pessoais lhe interessavam muito mais do que a cena horrível que se desenrolava a apenas alguns metros de distância. Muito rapidamente, tornou-se claro que o caso seria significativamente mais complexo do que pareceu aos agentes nos primeiros minutos. A suspeita não estava em choque ou confusa, pelo contrário, parecia completamente consciente e no controle das suas ações. Marina compreendia claramente a situação, mas a sua absoluta indiferença indicava que ela tinha tomado a decisão de não resistir e não dar quaisquer explicações. No processo, foi registrada separadamente a ausência de sinais de luta, tentativas de fuga ou de ocultação de provas. A mulher parecia estar muito preparada para a chegada dos agentes da polícia e para a sua detenção. Isto tornava o seu comportamento especialmente alarmante e exigia mais esclarecimentos. Assim, o caso, que começou com uma chamada normal devido a queixas de vizinhos, adquiriu já nos primeiros minutos da investigação um caráter extremamente grave e complexo. Os investigadores teriam não apenas de reunir provas e indícios, mas também de descobrir as razões e os motivos do comportamento da mulher, que permaneceu sentada calmamente no apartamento ao lado de Sofia e Denis, depois de a situação ter saído do controle. Quando os peritos criminais chegaram ao local, os agentes da polícia cederam-lhes passagem em silêncio, deixando claro que a inspeção subsequente era tarefa dos especialistas. No apartamento reinava um silêncio absoluto, e o ar estava tão pesado e abafado que até os especialistas mais experientes tiveram de parar por alguns segundos antes de entrar. Os peritos começaram a inspeção pela casa de banho, pois era ali que se encontrava o epicentro de tudo o que tinha acontecido naquele apartamento. Em primeiro lugar, foi registrado o fato de a porta da casa de banho estar fechada por fora, com um gancho de metal, e não haver quaisquer sinais de tentativa de arrombamento. A superfície da porta e do puxador estava coberta por uma camada de sujidade pegajosa e insetos moviam-se pelo chão, o que indicava claramente uma longa ausência de limpeza. Dentro da própria casa de banho, o ar estava abafado, quente, e o cheiro era tão forte que os agentes tiveram de trabalhar com máscaras. No relatório de inspeção, eles anotaram detalhadamente uma velha banheira de ferro fundido, vazia e sem sinais de uso recente de água. Ao lado, no chão, foram registradas uma garrafa de água vazia e um pedaço de pão que, com o tempo, se tinha transformado numa pedra. Na própria banheira, cobertos por uma toalha fina e úmida, estavam Sofia e Denis. Os peritos determinaram imediatamente que o seu estado indicava que estavam ali há pelo menos uma semana. O ambiente úmido e quente da casa de banho acelerou significativamente os processos de decomposição. Isto foi detalhadamente anotado no relatório como uma confirmação adicional dos prazos do incidente. O perito criminal Andrei Hnatiuk, que trabalhava no local e que ao longo da sua carreira se deparou com os casos mais graves, mencionaria mais tarde no seu relatório que as suas mãos tremeram naquele dia pela primeira vez em muitos anos. Ele sublinhou que a razão não era a cena em si, mas a ordem silenciosa e assustadora com que tudo aconteceu. Essa indiferença, calma e ausência de tentativas de esconder o ocorrido causaram-lhe uma ansiedade maior do que qualquer incidente que já tivesse visto. Os especialistas trabalharam durante cerca de 2 horas, registrando cada detalhe. No processo, foi assinalada a total ausência de luta, de impressões digitais de estranhos e de quaisquer sinais da presença de outras pessoas no apartamento. Tudo apontava apenas para Marina e os 2 menores. A porta, fechada por fora, e a posição do gancho, não danificado nem tocado por ninguém, também confirmavam que Marina foi a última pessoa a ter acesso àquele quarto. Quando a inspeção inicial terminou, os peritos criminais deixaram o local em silêncio quase total.
Gnatiuk tirou as luvas em silêncio e apenas informou brevemente os colegas que nenhum relatório seria capaz de transmitir plenamente a sensação de desamparo e horror que surgiu nos primeiros segundos da inspeção. Na conclusão preliminar, os peritos confirmaram: tudo aconteceu há cerca de uma semana. Esta não foi apenas uma conclusão, tornou-se o ponto de partida para a fase seguinte e mais profunda da investigação. Agora, a investigação teria de descobrir que eventos precederam a tragédia, durante quanto tempo Marina planeou o que aconteceu e por que não fez qualquer tentativa para mudar ou parar a situação, permanecendo por perto durante todo esse tempo. Depois de os peritos criminais anunciarem os resultados da inspeção, surgiu uma questão natural entre todos os membros da equipe de investigação. Como é que Marina pôde passar uma semana inteira no apartamento depois do que aconteceu na casa de banho? Mesmo os investigadores mais experientes tinham dificuldade em imaginar tal cenário. Continuar a levar uma vida normal num espaço onde, muito perto, se encontravam os seus entes queridos, já sem sinais de vida. Para compreender o que se passava, a investigação começou a reconstituir detalhadamente os eventos daquela semana. Foram solicitados os dados das suas chamadas telefónicas, mensagens e toda a informação sobre a sua atividade na internet junto da operadora de telemóvel. Os materiais obtidos surpreenderam até os funcionários com vasta experiência em investigações. Marina passava quase todo o seu tempo livre em casa, com exceção de breves saídas à biblioteca onde trabalhava a tempo parcial. De acordo com os registros da operadora, a maior parte do dia era passada por ela precisamente no apartamento. Apenas saía ocasionalmente por pouco tempo, ou para o trabalho, ou para receber entregas de comida de um estafeta. As encomendas de comida eram diárias: sushi, pizza, saladas, sopas. Os estafetas do serviço de entregas, com quem os investigadores falaram mais tarde, confirmaram que a mulher se comportava de forma completamente normal, sem lhe chamar a atenção. A porta do apartamento abria-se apenas o suficiente para receber o saco, e as conversas eram breves e neutras, sem quaisquer sinais de preocupação ou nervosismo. Ainda mais estranha e alarmante revelou-se a atividade da mulher na internet. De acordo com os dados do seu smartphone e da operadora de telemóvel, descobriu-se que Marina passava praticamente todo o seu tempo livre na aplicação TikTok. Via vídeos curtos, fazia gostos e guardava as gravações que mais lhe agradavam. O tempo médio de permanência na aplicação era de 8 a 9 horas por dia. Entre os materiais visualizados estavam simples vídeos de humor, receitas de humor, análises de cosméticos e roupas. A investigação sublinhou separadamente que, durante essa semana, a mulher nunca recorreu a motores de busca com perguntas relacionadas com medicina, ajuda psicológica ou formas de ocultar vestígios. Durante todo este tempo, Marina também fez pequenas compras online, cosméticos, artigos para o lar e roupas. De acordo com os dados dos sistemas de pagamento, ela chegou a renovar a sua subscrição de um serviço de música. Todas as suas ações eram como se estivesse numa situação doméstica normal e nada de alarmante ou extraordinário estivesse a acontecer. Os investigadores notaram especialmente que a sua atividade na internet foi registada até mesmo durante a noite, muitas vezes até às 3 ou 4 da manhã. Assim, Marina passava as noites no mesmo apartamento, a uma distância de literalmente 2 metros da casa de banho onde Sofia e Denis foram encontrados. Ao comparar todos estes factos, o comportamento de Marina parecia completamente inexplicável do ponto de vista de uma pessoa comum. A mulher não só não demonstrava sinais de estresse ou ansiedade, como também não fazia qualquer tentativa para alterar a situação. Não houve tentativas de sair do apartamento por longos períodos, de contactar alguém, de pedir ajuda ou de reagir minimamente ao que se passava. Pelo contrário, parecia que ela se tinha deliberadamente isolado da realidade, mergulhando completamente no mundo virtual e em ações domésticas rotineiras. As suas ações ao longo de toda a semana indicavam que ela se tinha completamente desligado da realidade e existia num círculo fechado de ações habituais.
Não fez qualquer tentativa para mudar a situação, não porque não pudesse, mas porque não considerava necessário. A sua consciência parecia ter se recusado a reconhecer a realidade do que aconteceu, ignorando quaisquer circunstâncias externas. Peritos e investigadores notaram nos seus relatórios que tal comportamento não podia ser explicado por um simples choque ou perturbação emocional. Marina não demonstrava as reações típicas de pessoas que se encontram numa situação semelhante. Pelo contrário, o seu estado caracterizava-se por uma total indiferença emocional e isolamento do que se passava. Para os agentes da polícia, este tornou-se o principal detalhe alarmante, que não podia ser deixado sem um estudo mais aprofundado. Assim, foi esta fase da investigação que se tornou um ponto de viragem. O comportamento da suspeita, a sua frieza emocional e o seu absoluto alinhamento levaram a investigação a considerar a necessidade de uma perícia psiquiátrica aprofundada. Os investigadores precisavam agora de compreender que motivos internos e estado psicológico levaram Marina a um comportamento tão estranho que lhe permitiu passar uma semana na proximidade imediata do local da tragédia, sem tomar quaisquer ações e sem manifestar emoções humanas. Quando os investigadores abordaram o lado financeiro da investigação, a versão da pobreza era a mais óbvia. Uma mulher que trabalha como bibliotecária a tempo parcial a viver num apartamento alugado num velho prédio de Drohobych, para muitos, a situação parecia imediatamente explicável de forma lógica. A pobreza poderia ser a causa do que aconteceu. Foi por isso que os agentes decidiram primeiro verificar quão grave era a situação material de Marina Kostrova. A primeira verificação ocorreu na cozinha. Os polícias esperavam ver um frigorífico vazio e armários cheios de lixo e comida velha, há muito imprópria para consumo. No entanto, o cenário era diferente. O frigorífico estava bastante cheio. Nas prateleiras havia produtos de carne, legumes frescos, leite, iogurtes, ovos. Também havia produtos estragados, frutas secas, legumes enegrecidos, pedaços de pão cobertos de bolor. Os produtos eram claramente comprados regularmente, mas a maioria deles permanecia intocada, estragando-se gradualmente e contribuindo para as condições insalubres do apartamento. Na mesa da cozinha foram encontradas embalagens de comida de cafés e restaurantes locais. Muitas das caixas não estavam completamente vazias. Os recibos indicavam que as entregas de comida eram um fenômeno frequente, e as últimas encomendas foram feitas apenas alguns dias antes da chegada da polícia. Os investigadores tiveram imediatamente dúvidas sobre a hipótese de pobreza. As compras regulares de produtos e a entrega de comida pronta contradiziam claramente a necessidade financeira. Para um esclarecimento completo da situação, foram solicitados os documentos bancários de Marina dos últimos meses. O panorama financeiro era, à primeira vista, ambíguo. O rendimento oficial de Marina era de facto baixo. O salário de bibliotecária a tempo parcial em Drohobych era de cerca de 4.000 grivnias, o que mal cobria as despesas com as necessidades mais básicas. As prestações sociais, como mãe solteira, também eram insignificantes, totalizando apenas cerca de 2.500 grivnias por mês. Juntos, estes valores não eram suficientes nem para pagar o aluguer do apartamento, cujo custo, segundo a investigação, era de cerca de 5.000 grivnias por mês. Isto, por si só, significava que a mulher devia ter outras fontes de rendimento. Com um estudo mais aprofundado dos extratos bancários, ficou claro de onde vinha o dinheiro adicional. Os investigadores descobriram transferências mensais regulares da mãe de Marina, que vivia separadamente noutra cidade. Estes valores variavam entre 10 e 12 mil hryvnias por mês. Eram estes que lhe permitiam pagar o aluguer, as contas de serviços públicos e a internet, bem como fazer compras periódicas de produtos, roupas e artigos para o lar. Além disso, 3 meses antes da tragédia, Marina contraiu um pequeno crédito online de cerca de 20 mil hryvnias.
O dinheiro foi gasto exclusivamente nas suas necessidades pessoais, cosméticos, perfumes, roupas e encomendas regulares de comida para casa. Nos extratos bancários, estas compras estavam claramente registradas, regulares e estáveis, sem quaisquer sinais de economia. A descoberta mais alarmante e importante para os investigadores foi o que não estava nos extratos. Nos últimos 3 meses, não foi registrada uma única compra relacionada com o sustento de Sofia e Denis. Não foram adquiridos quaisquer bens que são normalmente necessários para o cuidado de menores, nem alimentação especializada, nem roupas, nem medicamentos, nem produtos de higiene pessoal. A última compra deste tipo, de acordo com os extratos, foi feita cerca de 4 meses antes da tragédia. Foi a partir dessa altura que as crianças, segundo o testemunho dos vizinhos, deixaram de aparecer na rua, e o seu estado físico começou a deteriorar-se rapidamente. Os investigadores, ao compararem os documentos financeiros e os testemunhos dos vizinhos, convenceram-se definitivamente de que a fome de Sofia e Denis não era consequência da pobreza. Marina não só podia permitir-se fornecer às crianças produtos mínimos e os cuidados necessários, como também gastava regularmente dinheiro consigo mesma, ignorando ostensivamente as necessidades deles. Também se conseguiu explicar o estado do apartamento. Embora produtos frescos aparecessem regularmente em casa, Marina quase não cozinhava e nem sequer tentava manter uma ordem elementar. A maioria dos produtos permanecia por abrir. Estragava-se rapidamente, acumulava-se e apodrecia, transformando gradualmente o apartamento num local insalubre. Assim, a sujidade, o bolor e os insetos não eram resultado da falta de dinheiro, mas sim consequência de uma absoluta indiferença para com o seu próprio lar e uma total ausência de cuidado com a habitação. Agora, a versão da pobreza estava completamente descartada. Os eventos trágicos foram resultado do comportamento consciente de Marina Kostrova. A investigação enfrentava uma tarefa completamente nova: compreender as verdadeiras causas, os motivos psicológicos e as circunstâncias que a levaram a deixar de cuidar daqueles que estavam ao seu lado. Foi para isso que se direcionou a fase seguinte da investigação. Depois de a versão sobre problemas financeiros ter sido completamente descartada, a conclusão oficial da perícia médico-legal tornou-se decisiva para a investigação. Era este documento que deveria confirmar ou refutar definitivamente todas as suspeitas que surgiram aos agentes durante o processo de investigação. A conclusão dos peritos médico-legais chegou alguns dias depois. O documento foi redigido em linguagem médica seca e formal. No entanto, por trás dos termos sem emoção, havia um quadro claro e cruel dos acontecimentos. De acordo com o relatório médico, a principal causa do ocorrido foi a distrofia alimentar, um grau extremo de esgotamento do organismo devido à falta crônica de comida e água. Os peritos sublinharam separadamente que não foram encontrados vestígios de violência física, envenenamento ou uso de quaisquer medicamentos. A conclusão indicava que tal esgotamento se desenvolve gradualmente e pode durar várias semanas ou meses, confirmando a versão de uma negligência prolongada e sistemática das necessidades básicas de Sofia e Denis. Após receber a conclusão da perícia, os investigadores voltaram a inspecionar o apartamento, prestando especial atenção à casa de banho onde Sofia e Denis foram encontrados. A nova inspeção confirmou que a porta da casa de banho estava equipada, pelo exterior, com um dispositivo de fecho simples, mas robusto, que impedia a abertura da porta por dentro. O espaço da casa de banho era totalmente inadequado para a permanência prolongada de pessoas. Faltavam alimentos e água, foram encontradas apenas garrafas de plástico vazias, que não eram usadas há muito tempo. A casa de banho não tinha janela, a ventilação era praticamente inexistente e as condições eram extremamente difíceis para permanecer até mesmo por um curto período de tempo. Durante uma análise adicional, os investigadores estabeleceram um facto importante. Marina libertava periodicamente Sofia e Denis da casa de banho, mas apenas por curtos períodos. Nesses momentos,
Dava-lhes porções mínimas de comida e água, mal suficientes para manter as funções vitais. Era isto que lhes permitia sobreviver por um longo período, esgotando-se gradualmente. Foram as aparições esporádicas das crianças no pátio e as breves visitas dos serviços sociais criaram uma falsa impressão de vida familiar normal, não levantando suspeitas particulares nos outros. Os investigadores também descobriram a razão pela qual as crianças deixaram de frequentar o jardim de infância. Vários meses antes da tragédia, Marina apresentou oficialmente um pedido para as retirar, explicando-o com doenças frequentes e o desejo de educar as crianças por conta própria. No jardim de infância, confirmaram que, antes da retirada, Sofia e Denis frequentavam a instituição de forma extremamente irregular, pelo que a cessação abrupta das visitas não levantou suspeitas. Assim, a análise pericial confirmou definitivamente as suspeitas da investigação. A tragédia foi resultado de ações conscientes e sistemáticas. A conclusão oficial dos peritos médicos excluiu as versões de acidente ou doença. Restava à investigação apenas desvendar os verdadeiros motivos psicológicos que levaram a tal comportamento de Marina, que se tornou a causa da tragédia. Depois de os investigadores terem esclarecido completamente o mecanismo do crime e descartado a versão financeira, os advogados de Marina Kostrova apresentaram uma nova estratégia de defesa. A sua tese principal era que a mulher não podia ter plena consciência das suas ações, pois supostamente sofria de uma grave doença psiquiátrica. Era com isto que os advogados explicavam o seu comportamento estranho, quase insensível, ao longo de toda a investigação. Esta versão ganhou imediatamente grande repercussão pública. O caso já tinha ultrapassado os limites da cidade e atraía a atenção de todo o país. As pessoas envolveram-se ativamente nas discussões. Muitos acreditavam que uma mulher mentalmente sã simplesmente não seria capaz de tal ato, enquanto outros estavam convencidos de que era apenas uma forma conveniente de escapar à responsabilidade. As discussões nos meios de comunicação social e nas redes sociais tornaram-se tão acaloradas que os investigadores tiveram de comentar oficialmente a necessidade de realizar uma perícia psicológico-psiquiátrica. A investigação ordenou uma perícia psicológico-psiquiátrica completa, com uma tarefa clara: determinar se Marina podia avaliar adequadamente as consequências dos seus atos. O seu destino futuro dependia dos resultados desta perícia. Se os peritos a declarassem inimputável, a mulher seria enviada para tratamento compulsivo. Caso se confirmasse a sua imputabilidade, ela enfrentaria a pena máxima. O trabalho dos peritos demorou várias semanas. Durante este tempo, os especialistas estudaram minuciosamente a biografia de Marina, interrogaram os seus colegas, vizinhos e conhecidos. Quase todos os que tiveram contato com ela descreveram-na como uma pessoa reservada, mas perfeitamente normal, que lidava de forma estável com as questões domésticas e de trabalho. Ninguém dos entrevistados tinha notado anteriormente nela sinais de perturbação psiquiátrica ou comportamento invulgar. No entanto, o comportamento de Marina em todas as fases da investigação foi invulgar. A mulher não mostrava medo, preocupação, nem mesmo interesse no seu próprio futuro. Respondia de forma clara e lógica às perguntas dos investigadores e psiquiatras, e o seu discurso não continha quaisquer afirmações estranhas ou frases incoerentes. Contudo, o seu completo alinhamento emocional era tão acentuado que levantava muitas questões. Nesta altura, a defesa continuava a insistir que a ausência de sinais externos de doença nem sempre significa a sua inexistência. Os advogados citavam casos da prática em que pessoas com doenças psiquiátricas graves podiam viver uma vida normal durante muito tempo, com a crise a manifestar-se apenas em determinadas circunstâncias.
Estes argumentos intensificaram ainda mais o debate público em torno do caso e obrigaram os investigadores a reexaminar cuidadosamente todos os detalhes do passado da mulher. A espera pelos resultados da perícia tornou-se o momento mais tenso da investigação. As pessoas acompanhavam qualquer menção ao caso nas notícias e nas redes sociais. Muitos esperavam que o resultado desse uma resposta clara sobre quem Marina realmente era. Uma pessoa que cometeu um crime consciente ou uma mulher que perdeu completamente a ligação com a realidade. E embora os resultados da perícia psicológico-psiquiátrico só tenham sido conhecidos mais tarde, foi essa a conclusão que deveria determinar definitivamente tanto a decisão judicial como a percepção do sucedido pela sociedade. A investigação e o público já compreendiam que o resultado deste exame seria crucial para entender os motivos do comportamento da mulher que causou uma tragédia tão mediática. Após analisar a versão de uma possível perturbação psiquiátrica, os investigadores decidiram aprofundar o passado de Marina Kostrova para compreender as verdadeiras causas das suas ações. A principal fonte de informação foi a sua mãe, a pessoa que mantinha contato constante com Marina e lhe enviava dinheiro regularmente. Era ela quem podia revelar detalhes importantes sobre a vida da filha antes da sua mudança para Drohobych em 2020. Durante a conversa, a mãe contou que a relação com a filha nunca foi próxima nem de confiança. Desde a adolescência, Marina era uma pessoa reservada e evitava a proximidade emocional, mesmo com os parentes mais próximos. Apesar de todos os esforços da mãe, nunca conseguiu estabelecer um contato profundo com a filha. Os investigadores também questionaram sobre quem era o pai de Sofia e Denis. A mãe de Marina explicou que ambas as crianças tinham o mesmo pai, um homem significativamente mais velho que Marina e oficialmente casado, com quem ela teve uma relação secreta e intermitente durante vários anos. Ao saber da segunda gravidez, ele rompeu completamente a ligação com Marina e recusou-se a ter mais contato. Desde então, ela evitava qualquer conversa sobre o assunto e nunca o mencionava, nem mesmo em conversas com as pessoas mais próximas. Conhecidos e antigos vizinhos de Marina também confirmaram que a chegada de Sofia e Denis foi inicialmente percebida por ela não como uma alegria, mas como uma obrigação pesada e indesejada. A mãe de Marina foi forçada a encarregar-se dos cuidados diários dos bebês porque a filha claramente não mostrava qualquer interesse em cuidar deles. As amigas contaram que Marina se queixava repetidamente da perda da sua liberdade pessoal e dizia abertamente que os filhos limitavam as suas oportunidades de viver uma vida plena. Naquela altura, tais declarações eram vistas pelos outros como o cansaço normal de uma jovem mãe e não eram levadas a sério. Os vizinhos na sua cidade natal lembraram-se de que se queixaram repetidamente de Marina aos serviços sociais. Ela deixava frequentemente Sofia e Denis sozinhos e não cuidava da casa. No entanto, a intervenção da sua mãe, que assumia sempre a responsabilidade, permitia evitar consequências graves. A situação terminava sempre com avisos verbais, sem evoluir para uma atenção mais rigorosa por parte das autoridades. Mais tarde, a investigação descobriu que a mudança para Drohobych não foi acidental nem espontânea. Marina escolheu propositadamente uma cidade onde ninguém a conhecia, para se livrar definitivamente do controle dos parentes e da possível atenção dos serviços sociais. Ela queria finalmente obter a liberdade de que tanto falava e livrar-se do que considerava um fardo insuportável. Estes detalhes confirmaram completamente a hipótese da investigação de que o comportamento de Marina foi consequência de uma luta interna de muitos anos e de uma crescente aversão à situação em que se encontrava. Agora, restavam aos investigadores comparar estes factos com os resultados da perícia psicológico-psiquiátrica para finalmente compreender os motivos e o grau da sua consciência do que se passava no momento do crime. Depois de os investigadores terem estudado o passado de Marina e reunido as provas necessárias, a 20 de setembro de 2024 começou uma fase importante da investigação:
a acariação da suspeita com os factos irrefutáveis. No interrogatório, era preciso descobrir os seus verdadeiros motivos e o grau de consciência das suas ações. O interrogatório decorreu numa pequena sala do Departamento de Investigação. O investigador apresentou a Marina as impressões dos registros do seu telemóvel e das transações bancárias de junho a agosto de 2024. Ele observou que, durante a inspeção do apartamento a 17 de agosto, foram encontrados produtos frescos e há muito estragados, o que confirmava a sua capacidade de se alimentar regularmente. Ao mesmo tempo, a investigação estabeleceu que não foram feitas compras de produtos para Sofia e Denis separadamente durante vários meses. Marina ouviu calmamente, sem interromper. O investigador perguntou por que razão, durante todo o verão, incluindo o início de agosto, ela encomendava comida apenas para si, deixando Sofia e Denis sem uma alimentação adequada. Marina explicou que não queria gastar fundos com mais ninguém. Segundo ela, as pequenas porções de comida que por vezes dava a Sofia e Denis eram perfeitamente suficientes. Em seguida, o investigador chamou a atenção para os dados do telemóvel das primeiras semanas de agosto, que confirmavam que Marina passava diariamente muito tempo na internet, via vídeos e fazia compras online, demonstrando assim clareza de consciência e capacidade de controlar as suas ações. À pergunta sobre por que não tentou mudar a situação, estando literalmente ao lado da casa de banho onde estavam Sofia e Denis, Marina respondeu que estava simplesmente demasiado cansada e não via sentido em cuidar de ninguém além de si mesma. Ela explicou que, após se mudar para Drohobych em julho de 2020, sentiu pela primeira vez uma verdadeira liberdade, à qual não estava disposta a renunciar. Fez-se um breve silêncio na sala. O investigador esperava ver emoções ou sinais de remorso, mas Marina permaneceu calma e indiferente. No final do interrogatório, tornou-se evidente que Marina não pretendia negar as suas ações e acreditava sinceramente que eram justificadas. Agora, a investigação tinha a seguinte tarefa: obter dela uma confissão completa e realizar uma reconstituição do crime para esclarecer totalmente o quadro do ocorrido. Durante quase um mês, de 21 de setembro a 14 de outubro de 2024, os investigadores aguardaram os resultados da perícia psicológico-psiquiátrica. Era dela que dependia a qualificação das ações de Marina e a compreensão dos verdadeiros motivos do crime. A perícia foi realizada por um grupo de psiquiatras e psicólogos independentes. Eles estudaram minuciosamente os materiais do caso, realizaram várias reuniões pessoais com Marina e diversos testes para identificar quaisquer sinais de perturbações psiquiátricas. O trabalho dos peritos decorreu de forma confidencial e foi acompanhado por uma elevada atenção pública. A 15 de outubro, o investigador recebeu o relatório oficial. Os resultados foram inequívocos e não deixavam margem para dúvidas. Segundo a conclusão dos peritos, não foram encontrados na suspeita sinais de doenças psiquiátricas ou perturbações de personalidade. Os peritos constataram que Marina Kostrova era totalmente imputável e tinha plena consciência das suas ações e das suas consequências. A conclusão dos peritos tornou-se a prova mais importante, confirmando definitivamente que as ações da mulher não foram um acidente ou resultado de uma crise psíquica. Tratava-se de um crime doloso, cometido em perfeito juízo e com compreensão das consequências. A 17 de outubro, a investigação alterou oficialmente a qualificação do caso. Em vez da acusação anteriormente apresentada de abandono em situação de perigo, Marina Kostrova foi acusada de um crime muito mais grave: homicídio doloso com especial crueldade. Agora, os investigadores estavam certos de que não se tratava de um acidente ou irresponsabilidade, mas de um crime consciente, cruel e premeditado. A alteração do artigo causou grande repercussão pública. A imprensa acompanhava ativamente cada passo da investigação,
chamando a atenção para os detalhes do caso. No entanto, os investigadores enfrentavam agora outra tarefa importante: obter de Marina uma confissão completa ou, em caso de recusa, apresentar provas irrefutáveis para a desmascarar definitivamente. E só depois disso, a investigação poderia passar para a fase seguinte, a reconstituição detalhada dos acontecimentos. Depois de a acusação ter sido agravada, os investigadores decidiram obter uma confissão definitiva de Marina Kostrova. Nessa altura, já dispunham de todas as provas que excluíam a versão de um acidente, mas a sua própria explicação da situação era importante para o quadro completo do crime. Num interrogatório subsequente, realizado a 19 de outubro, Marina contou, sem emoção, aos investigadores o que planejava fazer a seguir. Admitiu que pretendia livrar-se dos restos mortais de Sofia e Denis e planeava explicar a sua ausência aos vizinhos e conhecidos, dizendo que tinham ido para a casa da avó, noutra cidade. Segundo ela, nenhum dos vizinhos se interessava pelos seus assuntos familiares ao ponto de suspeitar de algo. Em seguida, Marina explicou que tencionava partir pouco depois, encontrar trabalho e recomeçar a vida noutro lugar. Estava confiante de que a sua história sobre o envio de Sofia e Denis para junto da mãe soava bastante convincente e poderia facilmente explicar o seu desaparecimento por um longo período. Quando os investigadores perguntaram como tencionava explicar a ausência das crianças à sua própria mãe, Marina respondeu que planeava cortar abruptamente a comunicação. Ela já tinha contado à mãe sobre as suas dificuldades e o seu cansaço da vida, pelo que decidiu que um corte súbito na comunicação pareceria lógico. Marina contava que a mãe pensaria que ela tinha partido em busca de uma vida melhor e não faria imediatamente perguntas sobre Sofia e Denis. Os investigadores notaram separadamente a total ausência de emoções durante o seu relato. Marina falou sobre o seu plano de forma calma e serena, sublinhando que tinha pensado em tudo cuidadosamente com antecedência e não considerou a possibilidade de o plano falhar. Quando o interrogatório chegou à discussão dos seus motivos, Marina confirmou novamente, com calma, os fatos já conhecidos. Explicou que simplesmente queria liberdade, não queria cuidar de ninguém, não queria ter responsabilidades. Disse que o aparecimento de Sofia e Denis foi o seu grande erro, que decidiu corrigir dessa forma. Segundo os investigadores, o que mais os perturbou foi a facilidade e a indiferença com que a mulher falava do ocorrido. Ela não expressou arrependimento ou culpa, apenas constatou fatos que lhe pareciam perfeitamente normais e compreensíveis. Após esta confissão, tornou-se evidente que a investigação restava apenas registrar oficialmente as suas palavras e avançar para o passo seguinte, a reconstituição dos acontecimentos no apartamento para confirmar e consolidar definitivamente as provas do seu crime doloso. Após os depoimentos de confissão, a investigação passou para a fase final, a reconstituição oficial dos acontecimentos. Os peritos criminais tiveram de reconstituir, dia a dia e hora a hora, os últimos meses de vida de Sofia e Denis, para confirmar a versão das ações conscientes de Marina e eliminar quaisquer dúvidas perante o tribunal. O material para a reconstituição incluiu as confissões da própria Marina, as conclusões da perícia médico-legal, os registros telefônicos e a inspeção inicial do apartamento. O ponto de partida foi maio de 2024, quando, segundo Marina, ela começou a deixar Sofia e Denis atrás da porta fechada da casa de banho. Em maio e início de junho, Marina trancava-os periodicamente na casa de banho por algumas horas enquanto estava ocupada com tarefas domésticas ou na internet. Os moradores do prédio, por vezes, ouviam sons abafados, choro, batidas na porta, pedidos em voz baixa, mas não os associavam a um perigo grave. No entanto, em meados de junho, as queixas sobre os ruídos tornaram-se mais frequentes e os vizinhos, considerando-os alarmantes, contactaram os serviços sociais para que verificassem o apartamento. No final de junho,
a duração do confinamento aumentou para um dia inteiro. Em julho, os períodos de isolamento tornaram-se ainda mais sérios. Segundo a confissão de Marina, a duração chegava a vários dias consecutivos. Os dados telefônicos mostraram que a mulher, durante este tempo, usava ativamente a internet, fazia encomendas de comida e produtos praticamente sem sair de casa. Após a queixa recebida, os serviços sociais realizaram uma inspeção. Marina preparou-se com antecedência. Algumas horas antes da visita, tirou Sofia e Denis da casa de banho, lavou-os, mudou-lhes a roupa e deu-lhes de comer. Segundo ela, antes da visita, deu instruções rigorosas às crianças para se comportarem em silêncio. Os psicólogos, ao analisarem a situação, concluíram que as crianças estavam demasiado exaustas e assustadas para protestar ou parecerem mal, pelo que os inspetores não detectaram sinais evidentes de ameaça e concluíram a inspeção sem intervenção. O episódio final começou a 10 de agosto de 2024. Foi nessa data, segundo a confissão de Marina e as conclusões dos peritos, que a porta da casa de banho foi trancada à chave e nunca mais foi aberta até a chegada da polícia a 17 de agosto. Durante este tempo, Marina continuou a sua vida habitual. Via vídeos, encomendava comida, usava o telemóvel, enquanto do outro lado da porta da casa de banho não havia qualquer contato com o exterior. O momento crucial da reconstituição foi precisamente este gesto mecânico simples. A 10 de agosto, Marina aproximou-se da porta da casa de banho, rodou a chave e trancou a fechadura, após o que foi para a cozinha, pegou no telemóvel e começou a ver o feed de notícias e vídeos. Este facto tornou-se um testemunho convincente da sua consciência e sangue frio. Ela não tentou intervir, mesmo estando a uma distância de apenas alguns passos do que se passava. Após a conclusão da reconstituição, a investigação registou todos os detalhes, anotou a cronologia dos acontecimentos e preparou os materiais para serem entregues ao tribunal. Em breve, seria apresentada a acusação e as provas que confirmavam não apenas negligência, mas uma privação consciente e sistemática de auxílio àqueles que estavam ao seu lado. A audiência judicial teve lugar em janeiro de 2025. Nessa altura, a investigação estava concluída e o caso tinha ganho grande repercussão pública. No dia do julgamento, a sala estava cheia de jornalistas e residentes locais, chocados com os detalhes desta história. A ré foi introduzida sob escolta. Desde o início, a atenção dos presentes estava centrada nela. Ela permanecia calmamente atrás de uma divisória transparente, quase sem se mover e a olhar para o vazio. A sua aparência e comportamento não revelava ansiedade nem arrependimento, mas sim uma total indiferença. O juiz começou a ler os autos do processo, as conclusões dos peritos médico-legais e os depoimentos das testemunhas. Um silêncio tenso instalou-se na sala. Os presentes ouviam com atenção e consternação, conscientes da gravidade do que se passava. Os jurados examinavam os documentos e ouviam o juiz sem emoções visíveis, concentrados e atentos. Quando chegou a hora das últimas palavras, a ré levantou-se e proferiu calmamente um discurso, sem expressar qualquer sentimento. Declarou que nunca quis ter uma família e que o aparecimento de Sofia e Denis foi para ela um erro do qual decidiu libertar-se. Queria apenas viver livremente e sem obrigações desnecessárias. Na sua voz não havia emoção, apenas uma enumeração serena de factos. Após o seu discurso, o juiz declarou um intervalo para a deliberação. Durante este tempo, Marina permaneceu sentada calmamente na sua cabine, sem reagir ao que se passava e sem mostrar qualquer emoção em relação ao seu futuro. Menos de uma hora depois, o juiz regressou e leu a sentença. A ré foi considerada culpada de todas as acusações.
O tribunal destacou especialmente o caráter cruel e totalmente consciente das suas ações e condenou-a à pena máxima possível, prisão perpétua. Ela ouviu a sentença com a mesma calma e indiferença com que tinha assistido a tudo o que acontecera antes. Após a leitura da sentença, foi silenciosamente levada sob escolta para fora da sala do tribunal. O processo judicial estava concluído, deixando à sociedade muitas questões difíceis e a necessidade de repensar como uma situação como esta se tornou possível. Esta história tornou-se o ponto de partida para uma revisão do funcionamento de todo o sistema de proteção social. Após o julgamento, iniciaram-se investigações aos funcionários que visitaram o apartamento de Marina em junho e julho de 2024. Descobriu-se que, durante as inspeções, eles não demonstraram vigilância suficiente e ignoraram sinais alarmantes. Como resultado do caso, iniciou-se uma reforma nos órgãos de tutela. Foram alteradas as instruções para os funcionários, reforçado o controle e criada uma linha de apoio para pedidos urgentes e queixas dos cidadãos. Os peritos, ao analisarem o ocorrido, apontaram como principal causa da tragédia o estereótipo generalizado que leva as pessoas a recusarem-se a acreditar que uma mãe é capaz de prejudicar intencionalmente os seus próprios entes queridos. Este padrão impediu uma reação atempada aos sinais óbvios. Uma investigação separada sobre as ações dos inspetores da proteção social continua, e a identidade do pai biológico de Sofia e Denis permanece desconhecida e não influenciou o rumo do caso. A principal lição desta tragédia reside na necessidade de nos basearmos em factos e circunstâncias reais, e não em expectativas generalizadas e clichês sociais.